Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Espero que na cidade de vocês esteja uma temperatura gostosa. Eu estou falando de Campinas, São Paulo, para o Brasil e o mundo, pela rádio Campinas Digital e também pelo Face e pelo YouTube. E eu hoje tenho a honra de receber aqui nos estúdios da rádio Campinas Digital. Ela não quer que chame ela de doutora, mas vou dizer que ela é uma especialista e entende um pouco de autismo. E hoje nós vamos conversar com ela sobre isso. Muito obrigado por aceitar meu convite, Michele Reino. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um tema bem dinâmico e eu acho que a gente vai conseguir aí nesse tempinho que a gente está aqui esclarecer algumas coisas. Muito obrigado por você aceitar meu convite mais uma vez. E também junto com ela veio também o meu amigo, não vou falar o nome dele inteiro para vocês não esquecerem. Gravei. Sidão. O Sidão eu conheço ele há longos anos. É uma pessoa que é gente que gosta de gente. Porque muita gente fala, não, eu gosto de gente, mas não gosta. Mas o Sidão eu conheço. É uma pessoa que está sempre pronto a atender aqueles que estão precisando de alguma coisa. É um cara atencioso, é um cara educado. Então ele é pré-candidato a vereador à Câmara dos Vereadores de Campinas. Se você não tem um candidato ainda, está pensando, anota aí, Sidão, ele é pré-candidato, por isso não vou passar o número dele. Mas logo que ele tiver o número, ele vai ser convidado a vir aqui e vai falar até os projetos que ele pretende melhorar a vida das pessoas de Campinas, São Paulo. Minha querida doutora Michele Reino, o que é autismo? Fala para os nossos candidatos. Primeiramente, fala um pouquinho de você. Eu sou Michele, trabalho na área da educação há mais de 20 anos, sou apaixonada por inclusão. Autismo é só um pedacinho do que eu acredito e penso. Estou na mesma escola há mais de 6 anos e a gente vem buscando aliados para entender o que é uma inclusão, né? Não é só o autismo, a gente tem mais o que incluir aí nessa jornada que a gente vem traçando. Doutora Michele, quais são os principais sinais e sintomas do autismo? E quando eles geralmente aparecem? Na verdade, a gente ainda está buscando essa explicação. O autismo ele tem vários graus, vários níveis. Então não se tem um diagnóstico fechado, como por exemplo do síndrome de Down. Toda criança com síndrome de Down tem a mesma característica. O autista não. Tem o mais leve, tem o moderado, tem o severo, tem o que não come, mas conversa, tem o que conversa, mas não come, tem o que não come, não conversa, não interage. Então a gente não consegue fechar nenhuma avaliação. Os sinais também variam, porque tem criança que com 1 ano você fala, acho que tem alguma coisinha. E tem criança com 5 anos que você ainda não conseguiu fechar essa análise. Que coisa, doutora, meu Deus. Como o autista é diagnosticado e quais são os critérios utilizados para o diagnóstico dessa doença? Ou não tem assim uma definição ainda? Não tem uma definição e pouco se tem apoio. Porque assim, infelizmente a rede é muito carente de serviço para isso, né? Então assim, precisa passar pelo neuro, precisa passar pela TO, pela fono, pela fisioterapeuta, pela nutricionista, pelo dentista. Pensa numa mãe de baixa renda, como que ela consegue tudo isso? Uma consulta no neuro para pedir isso demora quase 8 meses. Depois mais 6 meses para conseguir o primeiro tratamento. Meu Deus, essa dificuldade toda? Isso é bem difícil. E isso a gente está falando de pessoas que não são tão carentes. São pessoas de convênio. As pessoas que dependem, às vezes, de uma outra situação têm muito mais dificuldade. Meu Deus do céu. Quais são as causas conhecidas do autismo? E quais o papel genética, né, dessa condição? Eu nasci numa fazenda e meus pais, eu cresci com essa ideia que são filhos de prima com primo. Olha só, eu não sei se tem nada a ver. Mas por que nasce uma criança autista? Não se sabe. É genético. É alguma coisa genética que ainda a gente não conseguiu, por mais estudo que tenha, entender onde que está. Um pai e uma mãe que tem um filho com esse problema, ele pode ter o segundo e o terceiro ou só tem um?
Também não se tem essa resposta. Tem famílias que os 4 filhos têm, tem família que tem 10 e só um tem. Puxa vida. É um âmbito muito difícil da gente entrar, porque ele realmente ele não tem um diagnóstico fechado. Ele não tem Porque nada se que a tivesse, gente... seria até mais fácil lidar com essa pessoa, né? E orientar os pais como lidar, não é mesmo? Se não tem, fica difícil, né? A gente não consegue. O que essas crianças precisam são de apoio. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. E a gente pensa em inclusão no quê? O que seria incluir essa criança? Olha, eu penso o seguinte, deveria ter alguma educação, alguma forma dessa criança receber algum carinho ou algum ensinamento diferente das crianças normais. Essa é a minha opinião. Ou não é isso? Mas vamos pensar nesse sentido. Mas como chega nessa criança? Tem criança que a gente não consegue tocar. Eu já tive aluno lá na escola que eu trabalho, da mantenedora ficar 2 horas deitada no chão com ele porque ele estava em crise. Estão estudando sobre isso? Tem professores, tem faculdade já estudando sobre isso? Sim, lá na escola as meninas, todas nós temos que fazer educação inclusiva. Ou é aquela doença, eu nem sei se é doença, ou é um problema igual o câncer, que ninguém quer descobrir. Parece que o câncer ninguém quer descobrir a cura, né? Um remédio que realmente cura o câncer. Não, eu não acho. Eu acredito que as pessoas estão buscando, sim, conhecimento. Só que ainda é tudo muito novo. Porque falasse pra mim, só tem agora, que nem o senhor disse, quando eu era criança. Mas o que faziam com essas crianças? A gente não via. Parece que no interior ou nas fazendas, eu não sei o que acontece, eu não me lembro de alguém na minha terra. Tudo bem que lá é uma cidade pequena, São Francisco de Itapapuana, e hoje deve ter 50 mil habitantes. No meu tempo tinha 10, 15. Eu não me lembro de ter visto alguém. Quando eu vim para a cidade grande, que eu comecei a ver, quando eu fui para o Rio, né? No passado, muito passado, eu fui até a polícia. Então, a gente via as crianças com esse problema, inclusive famílias pedindo até socorro para isso, e a gente não sabia o que fazer. Realmente, desde aquele tempo, e olha que eu já sou bem de idade, né? Não vou falar a minha idade aqui, tem até vergonha, que o pessoal fala que é mentira, né? Mas é verdade. Eu já tenho muito de janeiro, né? E até hoje eu escuto, inclusive, de pessoas como você, doutora Michele, que realmente é difícil descobrir o sintoma, né? Eu nem sei como é que te perguntar. Como o autismo afeta o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das pessoas afetadas? Vamos lá, cognitivo. Eu tenho crianças de 2 anos que são capazes de ler e escrever. Porque ela vem com o cognitivo melhor. Da mesma maneira que eu tenho crianças de 6 anos que não reconhece uma vogal. Ele não fecha, ele não tem um padrão. Não se tem uma coisa que toda criança que tem autismo é assim. A gente não consegue, cada criança é uma. E aí quando a gente pensa para falar de autismo, eu consigo trazer um outro ponto para vocês. Por que a gente fala tanto de autismo quando a gente não pensa na inclusão do gordinho? Que o escorregador da pracinha não cabe o gordinho. A plaquinha de proibido incêndio das escolas não é pro baixinho. É uma boa pergunta, viu, doutora? Realmente, né? Não tem estudo para obesidade ainda, né? Para acolher. Realmente. A gente não consegue acolher essas crianças. E, infelizmente, a gente não consegue acolher os pais. A gente teve num evento esse tempo atrás, e depois, se o Sidão quiser colocar alguma coisa, o desespero da família. A família não sabe para que lado dar, porque um médico fala que é para ir para cá, outro médico fala que é para ir para lá, a escola fala que é isso, a escola não quer essa criança. As escolas não querem essas crianças. Lá na escola que eu trabalho, a gente chegou, a mantenedora de dispensar a gente no meio do dia. Sidão, o que você acha disso, meu futuro vereador de Campinas? Santana, é o seguinte, a gente tem ouvido falar com muita constância sobre inclusão. Portanto, todo mundo sabe aí que eu venho da área da segurança pública e comecei a participar mais dentro desse tema. E aí eu comecei a entender o seguinte, para incluir tem que estar muito mais detalhado de como fazer. Como a Michele comentou, a gente participou de um evento que chama Mesa Azul. Então, uma ação azul em prol autista.
nós atendemos lá 318 famílias desesperadas que não sabia para que lado vai. Então, como a Michelle está falando, a coisa é mais complexa do que se parece. Quando se fala em inclusão, dá a impressão que é tão simples, pega daqui e põe aqui. Só que cada pessoa vem com um comportamento diferente. E aí onde que ela enfatizou que cada criança vem, difícil, vem com um comportamento é complicado. Não é isso? A gente entende... Mas só voltando um pouquinho no negócio da obesidade. Já houve caso aqui da pessoa perguntar isso até uma vez. Por que ou é minha impressão que toda pessoa obesa parece que é feliz e está sempre sorridente? Tá de barriga cheia, né? A gente de barriga cheia, a gente fica feliz, não fica? Fala a verdade. Quem é feliz de estômago vazio? Ninguém. Eu esqueci de falar aqui do meu querido Charles Eduardo, que é o que toma conta aqui da mesa e dá essas coisas gostosas pra gente. Muito obrigado, Carlos Eduardo, por estar aqui junto com a gente, aqui pela Rádio Campina Digital. Então quer dizer que quando você está com a barriga cheia, você está feliz? Mas quem é feliz de barriga vazia? Fome, com né? fome? Depois que me perguntaram essa pergunta, eu comecei a olhar. E realmente, tanto faz o homem como a mulher, né? Quando elas estão sempre sorridentes, sempre felizes. Aí eu penso assim, por que a gente tem que ficar... Porque normalmente você protege, né? Quando o cara eu, por exemplo, tenho essa mania, até peço perdão, é um jeito que eu tenho, né? Que quando tem um que cabe num banco que está mais apertado no carro, eu digo, não, deixa ele aqui na frente, tem mais espaço. Quer dizer, eu acho até que eu estou fazendo errado, porque é uma pequena diferença que eu estou fazendo. Mas eu quero simplesmente dar conforto à pessoa, né? Porque no banco da frente ele é mais espaçoso que atrás, né? Tem pessoa que vai muito apertado. A maioria dos carros, que parece que os carros vêm para 5 passageiros, mas os 3 de trás não conta, não, tem que ser bem magrinho. Você já viu? Na frente e atrás não. E às vezes você é injusto com aquela pessoa tentando ajudá-lo, né? Agora, voltando lá, porque a pessoa autista, eu já tive várias dificuldades com esse tipo de pessoa. Juro por Deus. O que é dificuldade? Vamos supor, eu tinha uma casa noturna chamada Caipira Country, todo mundo conheceu, né? Já faz 25 anos mais ou menos, 25 que a gente fechou, mas fez muito sucesso em Campina. E eu criei uma forma lá que podia ir as famílias, né? Ia crianças, meus filhos eram pequenos, ficava lá dentro. Eu criei até um espaço para as crianças ficar, aquele negócio todo. E às vezes o pai, né, que não vou falar o nome porque questão de ética aqui, mas um juiz de direito de Campina, que inclusive hoje ele é aposentado, ele tinha um garoto que tinha esse problema de autismo. E ele gostava de ir no Campina, principalmente às sexta-feira, né? E não sei porque ele gostava da sexta. A sorte é que ele ia, chegava às 10 e ia embora meia-noite, né? Porque era a criança ainda e tal. Mas dava uma dificuldade tremenda junto com as outras crianças. Porque eu acho que eles tinham dificuldade de brincar um com o outro, né? E as crianças tudo brincando, ele queria brincar também, que é uma coisa lógica, quando você vê as crianças brincando, você quer entrar na brincadeira, não é? E aí dava aquele problema, aí chorava, aí tinha uma moça que ficava junto com as crianças, né? Que tomava conta das crianças ali para os pais dançarem, para ficar à vontade. E ela, às vezes, ela deixava as crianças para ir socorrer esse garoto que estava chorando, né? Quer dizer, aí eu tive que passar. Letícia, na sexta-feira que vocês dizer minha vista, que eu vou contar das duas. Uma que vai lá socorrer e a outra fica com as crianças. Por quê? Quando ela subia, porque era um momento que ele ficava no mezanino, na parte de cima. Então, quando ela saía para lá, e como é que ficavam as outras crianças? Eu tinha cada dificuldade, porque vinha no meio do salão, o pessoal dançando, podia pisar nas crianças, aquele negócio todo. Então, desde essa época, eu digo, meu Deus do céu, os médicos que estudam isso, eles devem passar um aperto do hospital, as enfermeiras e a própria família, né? Mas agora você dizendo que não tem jeito... Traz esse case teu para uma escola que está lá todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você já pensou? Como resolve? Difícil, Sidão, difícil, hein, Sidão? Olha, doutora Michelle, eu te admiro muito por você trabalhar nesse ramo, viu? Mas, assim, antigamente faltava muita informação, né? Foi uma coisa que foi chegando e foi tomando uma proporção muito grande. E hoje as crianças já conhecem desde pequeno o cordão. Hoje tem 2 tipos de cordões.
o cordão Do A autista. Michelle, ela entrou num tema interessante, que a criança ela já vem com o cordão, mas a população não tem conhecimento de como diferenciar um ou outro. Eu, por exemplo, não tenho. Olha que eu sou comunicador e não E sei. até entrar nesse assunto, porque É muito bom. é muito importante que as pessoas venham saber qual é a diferença de um cordão quebra-cabeça de um cordão girassol. Porque a todo momento você está aí num ambiente populoso, num shopping, no mercado, que muito provavelmente você vai se deparar com a pessoa com esse cordão e você não sabe o porquê e o que significa. Então a Michelle ela vai explanar para a gente isso. É muito importante isso, até para a população, né, no shopping, no supermercado, ter uma forma diferente, até, né, muito bacana isso aí, Cidão. Parabéns. Vamos lá. Tem o cordão de quebra-cabeça. Ele é para autismo, independente do grau. Entendi. Então, a criança que tá com aquele cordão, você sabe que pode acontecer dela entrar numa crise, dela começar a chorar, dela se perder dos pais, não conseguir se comunicar com você. Então, esse classifica autismo independente do grau. E agora tem o de girassol. O de girassol é para síndromes que não são visíveis. Então, por exemplo, uma criança que tem baixa estatura. Então, todo mundo vai olhar, vai ver ela com o cordão e vai falar, ela não tem só 11, não tem 7 anos, ela é mais velha pela conversa dela. Ou uma criança que tem diabetes, Que bacana. que são síndromes que as pessoas não sabem. Então, você viu uma criança com o cordão lá de girassol, não oferece nada pra ela. Primeiro pergunta quem ela é. Olha que informação sensacional, viu? E o Muito do bacana. girassol é novo, né? É novo. O de girassol eu vi agora, o mês passado, que parece que foi o mês do autismo, né? Isso. E eu vi alguém, todo mundo usando esse cordão e tal, né? Saindo na coisa. Muito bacana isso daí. Quem teve essa ideia, eu dou parabéns, né? Porque antigamente não tinha isso, como é que você lidava com o assunto? A gente fala criança porque é de onde a Michelle vem, mas a gente vê adulto hoje utilizando os cordões, inclusive pessoas do meu segmento. Já tem alguns policiais de outro estado que eu já visualizei eles utilizando o cordão. Então, a pessoa exerce a atividade dele normalmente e está lá identificado que ele é um autista. Você dá, agora você entrou numa coisa aí, meia coisa. Um policial, por exemplo, que anda armado, ele não tem problema nenhum, pode andar, se ele tiver um problema assim, pode. Foi o que a Michelle explicou no início. Ele tem graus, né? Então, Ah, entendi. O grau dele não tem perigo. E o tratamento, né? Essas pessoas precisam de constante terapia, tratamento, de apoio, de acolhimento, né? Porque é muito fácil para quem está de fora olhar uma criança se jogando no chão e falar, nossa, se fosse meu eu daria 2 tapas. Quando aquela criança... Duas palmadas, né? Como diziam os antigamente. Quando aquela criança no mercado está tendo uma crise por excesso de conteúdo visual, por barulho, excesso de barulho, sapato, barulho de sapato, pega essa criança e tira ela de todo o contexto. Então é por isso que na casa noturna com som alto, talvez o menino não tinha esse problema. Sim. E há 25 anos atrás não tinha o esclarecimento, a gente não sabia. Tanto que há 25 anos atrás o autismo era cor azul. Hoje a gente mantém essa cor porque foi com que se iniciou. Porque dizia que não dava autismo em menina. Olha. E não é verdade. Pode ser homem ou mulher, não Pode. tem. Só que na menina geralmente é mais difícil de você perceber porque você... Ah, é porque ela é tímida. Ah, é porque ela é reservada. Porque todo mundo tem aquela concepção de criança, menino, arteiro, menina sentada brincando de Sempre boneca. foi assim, né? Eu tinha até um apelido, que era tão levado, mas tão levado, que meu pai me deu, eu lembro de 3 costas de cinto, que as minhas irmãs botavam água de sal. E hoje, com a idade que eu tenho, por que ele não me deu 6? Eu tenho certeza que eu seria muito melhor. Hoje a gente não pode dar uma palmada numa criança, né? Porque não é mesmo? Essa questão do bater mesmo, eu acho que não é legal. Mas você veja bem, aí que tá o teu negócio. Meu pai batia nos filhos, mas batia mesmo, era só fazer coisa errada. E hoje, depois que a gente ficou adulto, ele tinha toda a razão. A gente era muito peralta. Hoje eu não vejo as crianças muito peralta. E assim, você entende que seu pai ofereceu o melhor que ele teve. Naquela época era isso.
O que eu tinha pra oferecer? Pai bate pro filho não virar bandido. Pai bate pro filho obedecer. E nós tínhamos muito menos de bandido, inclusive. Não sei se era por causa disso, mas que nós tínhamos. E tinha um respeito tremendo, né? Pelo pai. A minha mãe só de olhar, né? A gente sabia. Só de olhar. E é engraçado que a minha menina tem 11 anos. E ela fala pra mim, mãe, quando você olha pra mim, eu já sei que eu tenho que parar. Na minha casa era proibido chorar. Eu lembro que eu devia ter uns 10 anos. E fui pegar um tijolo lá, não sei pra quê, foi na minha unha, eu tenho defeito na unha até hoje. E quando eu me assei de chorar, ele estava com visita, ele só olhou para mim, eu prendi um choro e não chorei. E sou ruim de chorar até hoje. É difícil eu chorar. A gente tem que pegar essa criança interior em outra hora, então. Porque choro guardado tá uma coisa para revelar. Vamos pegar as crianças interior. Gente, nós estamos batendo um papo aqui com a doutora Michele Renio e com o nosso querido pré-candidato a vereador, Sidão. Sidão, fala o seu nome todo aí, eu sei seu nome, mas fala para poder, quem sabe alguém, né, pelo seu nome conheça você e vai votar em você. Meu nome é Claudinei Aparecido do Carmo. Claudinei Aparecido do Carmo. E você é conhecido como do Carmo ou como Sidão? Sidão, porque na verdade, assim, quando eu estava na ativa da Polícia Militar, o meu nome de guerra era C. Aparecido. Nem Claudinei, nem Aparecido, olha aí. Ficou C. Aparecido. E aí a galera começou a me chamar de Cabo Sidão na época, e depois eu vim ser veterano, eu vim pro quadro de nativos, e aí ficou Sidão e nunca mais parou. Então quando alguém me chama de Claudinei, eu até assusto, falo, caralho. Sidão, por que a gente é assim? Só contando, olha, meu nome é Carlos Roberto Gomes Santana. Nunca ninguém me chamou de Carlos ou de Carlinhos. Lá na minha terra é Betinho. Aqui em Campina, para uns é Roberto ou Santana, né? Ou Roberto ou Santana. No quartel, Roberto. Na polícia também é Roberto. E eu vou na minha terra, né? Betinho, eu não, quer dizer, eu não estou acostumado com isso, vou andando. Aí chega a mim, você tá surdo? Não tá vendo? Falou, te chama. Falei, puxa, desculpa, porque Betinho é um nome estranho, né? Mas gozada que o Carlos até hoje não apareceu no meu nome. Por que não chamam Carlos? Ou Carlinhos, será? Não me ligava, né? Que é o meu primeiro nome. Ninguém conhece como Carlos. Então tá igual a você, né? E você vê, a galera me chama de Sidão. Eu te conheci como Sidão. Começou uma brincadeira de Sidão, porque quando eu falo Sidão, você tá esperando um cara de 1,80 m, né? E chega eu baixinho. Não, mas você... Caramba, que Sidão é esse? Então, é um apelido que pegou e já faz mais de 40 anos que me chamam de Sidão e ficou nisso aí, pronto, né? Agora, Sidão, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá uma licença, só fazer uma pergunta para ele. Seu sonho é ser vereador em Campinas? Na verdade, assim, eu iniciei na Polícia Militar em 1988. Quando chegou em 2008, eu fui a convite de um amigo para a gente participar da política, porque nós tínhamos um interesse muito grande de ter gente nossa da segurança pública em todas as esferas, municipal, estadual, muito importante, inclusive. E aí então eu aceitei o convite e fui ser um apoiador dessa pessoa que veio candidato lá em 2008 e fui fazendo o que me pediam, entregando santinho. Como antigamente era o cabo eleitoral. Cabo eleitoral. E aí em 2012 esse meu amigo resolveu, por motivo particular, não participar e me convidou para que eu viesse candidato. Para mim foi muito novo, porque uma coisa é você ser o cabo eleitoral e 4 anos para frente você ser o candidato. Então eu não tinha me preparado para aquilo, mas assim mesmo aceitei o desafio. Fui para a urna, tive uma experiência muito bacana, foi bem proveitoso, e de lá para cá eu não saí mais do meio político, não tenho cargo nenhum, nunca tive cargo, nunca pedi cargo para ninguém, toco minha vida como sempre toquei, só que eu comecei a ter uma participação mais ativa com a população, principalmente agora no quadro de veteranos. Então, no meu bairro, nos bairros adjacentes, eu conheço a dor do bairro, converso com todo mundo, a gente discute as demandas do bairro, e assim a coisa vai encorpando. E aí eu recebi o convite para agora 2024 a participar novamente
e eu aceitei e estou aqui como pré-candidato. Cidão, vou torcer muito para você, que todas as pessoas que te conhecem, que eu conversei, só falaram bem de você. Porque é difícil pessoas, eu conversei com mais de 50, para falar sobre você, quem é você, e todos falar bem. Porque normalmente tem uma assim, não, mas o Cidão, mas não, você é querido por todos, eu te dou os parabéns e eu espero que você consiga uma vaga na Câmara dos Vereadores de Campinas. Vamos lá, vou tentar conseguir ser candidato primeiro, né? Não, vai ser, se Deus quiser. Doutora Michele, quais são os tratamentos e terapias mais comuns utilizados para ajudar no manejo do autista? Você tem mais ou menos, assim, pelo menos um pouquinho para ajudar? Psicólogo, eles precisam de psicólogo, todos eles. E a gente não pode esquecer que a família também. É uma frase que eu sempre uso em todos os lugares. Quem cuida de quem cuida? Muito importante isso, né? Então, psicólogo, alguns precisam de fono. Alguns precisam, porque tem uns que têm resistência a toque, a textura. Tem uns que precisam passar pelo nutricionista de seletividade alimentar. Tem criança que não come nada. Como sobrevive sem comer nada? Com leite, e às vezes eles chegam a ficar com desnutrição, tem que tomar remédio. Não come nada, nada. Do mesmo jeito que tem aquela criança que só come a maçã cortada no mesmo tamanho, se a maçã for muito diferente de tamanho do que ela comeu ontem, hoje ela já não come. Tem que ser certinho, porque ela gravou aquilo, né? Então, com certeza. Aquilo para ela é a certeza do que ela precisa. Então, todos eles, desde quando começa o tratamento, eles precisam, o neuro precisa avaliar o que essa criança precisa e passar para os especialistas. E aí tem um agravante, porque se demora para conseguir neuro, se demora para conseguir terapia. Porque em Campinas, principalmente, eu não conheço lugar nenhum que cuida desse tipo de coisa, né? Deve até ter, mas eu não sei. E quando a família consegue começar os exames, o laudo já não é o mesmo, porque a criança muda. De acordo com a idade vai mudando o temperamento. De acordo, de vez com a terapia. Tem criança que não comia e dependendo da terapia agora ela come. Muda o grau dela, muda o CID dessa criança. Então, todos eles precisam de um tratamento a longo tempo. Eu gostei quando você falou também que a família também precisa. É igual a dependência química. A dependência química eu entendo um pouco. Participei bastante do Amor Exigente, né? E a gente percebia, eu até fui presidente do COMEN, né? Que antigamente COMEN era como é que é? Conselho Municipal de Entorpecente. E quando eu assumi, como eu já estava no Padarodo, participando do Amor Exigente, eu falei, gente, eu vou criar alguma coisa no conselho para me entender por que a dependência química. Então eu chamava os pais, o sogro, a sogra, a namorada ou a esposa para conversar, separado. Depois chamava o casal junto, depois chamava... E o que eu pude observar é que a maioria dos dependentes químicos, a família tinha um pouco de participação no caso. Por um motivo, ou por outro, pela mãe ou pelo pai, a forma de tratar, algum motivo tinha que levou aquele jovem à droga. E por incrível que pareça, eu tenho essa experiência. Eu fui pai de um filho que morreu faltando 17 dias para fazer 40 anos, mataram ele em Cabo Frio porque ele partiu para droga, tal. E eu descobri, depois disso tudo, acompanhando o meio, eu fui um pouco culpado. Não que eu estou me culpando, não, que eu dei melhor colégio, desde de criança e tudo. Mas acontece que na época eu dava tudo que ele precisava. Pai, eu quero um carro, eu dava. Quer dinheiro, eu dava. Eu trabalhava muito, tinha transportadora, né? A transportadora trabalhava das 5 da manhã à meia-noite e acabei aquilo ali com dinheiro demais, eu acabei prejudicando o próprio filho. Foi a conclusão que eu cheguei. Então, a família tem um pouco, precisa um pouco de tratamento, a família do dependente químico. E talvez do autista também, como você falou, né? Talvez precisar de um psicólogo. Tá vendo quando eu digo pra você que tem que voltar lá na sua criança interior? Você deu demais pro seu filho que te faltou lá, tá vendo? É isso que a gente precisa. Você viu que bacana? Ela já quer dizer, eu tô precisando também de um psicólogo. É cuidar de quem cuida. Porque essas famílias estão sofrendo.
Agora, eu não sei se você sabe, mas a família é obrigada a ficar enquanto a criança está em terapia. Então, ela tem lá 2 horas de terapia de manhã, 2 horas de psicólogo. Essa mãe tem que levar essa criança, ela tem que ficar sentada lá até meio-dia, hora que acaba as terapias. Porque se ela for embora, não se faz tratamento. Como que essa mãe trabalha para sustentar o filho? Meu Deus, é uma situação difícil, viu? Sério, olha, eu não tinha analisado ainda, mas se você for analisar, se dão muito triste a situação de uma família, porque tem uma pessoa autista na família, né? Essa frase que a Michelle utiliza, eu concordo, porque olha muito para a pessoa que está lá com o autismo e tal, mas ninguém olha para a família, não. O que a família está sofrendo. A gente fala no autismo porque é um tema em pauta, mas sim, quando você generalizar na droga, entre outros, é o mesmo sofrimento. Vai ver que a família está sofrendo absurdamente. E ninguém olha para essa pessoa. Né? Então, é assim, faz muito sentido o que a Michelle coloca, porque no evento que nós participamos no último dia, todo mundo cuidando das pessoas que chegavam, mas nós não estávamos cuidando de quem estava atendendo quem chegava. Pô, mas quem vai servir água para essa pessoa que está trabalhando? Pois é. Quem vai levar não sei o quê? Então faz muito sentido, porque tudo é um ciclo, né? Para eu cuidar bem de você, alguém tem que cuidar bem de mim, eu também tenho que estar bem. Então, quando ela coloca essa frase, eu concordo demais com ela, porque se só você, se todo mundo olhar para você, quem vai cuidar dela? É verdade. É verdade. Né? Você vê que o negócio é longo. Não, o negócio é a história dos casais, né? Por que tanto casais se separam? E aí, às vezes, você vai estudar, eu faço muito isso, né? Eu estudo o esposo, estudo a esposa. Poxa, mas 2 caras bacanas, tanto a esposa como... E por que se deixar? Porque o homem é tudo igual, né? Um tem dor no lado direito, o outro tem no esquerdo. Minha mulher é a mesma coisa, né? Mas aí meus amigos, às vezes, eu vou conversar com eles, mas minha mulher fala demais. Pô, toda mulher fala. Tem um homem também que fala demais, o Roberto fala até demais. Quer dizer, é questão de se conhecer melhor um outro. Eu, inclusive, vou aproveitar que esse gancho que vocês me deram, eu estou pretendendo aí, se o Charlie me ajudar, nós estamos pretendendo ainda dos 45, 60 dias, fazer um programa a partir das 23 horas para esse homem e essa mulher que não estão felizes. Nós vamos falar sobre sexo. Coisas que são um tabu. Lógico que nós vamos criar uma forma de nós ter um capuz, tanto em mim como a parceira que vai estar comigo, e como casal. Esse casal vai ser convidado, vai ter um restaurante em Campina para ele jantar gostoso, e depois do jantar vai vir para cá, para que nós vamos ter aquelas coisas de sex shops, vamos ensinar como funcionar, como deixar uma mulher feliz, como deixar uma mulher... Nós vamos... papo sexual. Mas não sexo ao vivo, nada disso. Nós vamos explicar normal, né? E vamos levar aqui, pretendo fazer aí pelo menos 2 quinta-feiras no mês. A gente, cada quinta-feira vai ter um casal, né? Lógico que nós vamos trazer um casal que está mais ou menos com a perna bamba, né? Que se fala antigamente, bem com problema, para que a gente discute isso aqui. E os nossos ouvintes também nos ajudem, né? E a gente coisa. Eu pretendo fazer essa coisa. E você tem toda a razão quando você fala que a família também precisa de ajuda. Você tem toda a razão. E assim, já que você vai fazer esse programa, você sabe falar por que a mulher converge mais e o homem não? Não sei, doutor Michel. Por quê? Porque antigamente, lá no tempo da caverna, e há estudos que trazem isso, o homem saía para caçar. Sim. Ele não podia fazer barulho. Ele tinha que ficar quietinho, concentrado, esperando a presa. O que a mulherada fazia dentro da caverna? Conversava. Elas podiam conversar. Porque até o homem trazer a comida para ela tinha tempo para conversar. Ela só tinha que cuidar quando ele chegasse. Então, por que a mulher fala demais? Porque é dela, veio disso. Por que o homem não fala? Porque ele também precisa parar, pensar para responder. Ou olha o celular, ou olha a panela, ou olha a criança, ou olha o cachorro, porque também consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Igual a mulher faz, eu duvido o homem que sabe fazer isso daí. E aí é isso que a gente volta, é cuidar de quem cuida. Porque quando esse casal tá com um problema, quem tá cuidando dele sabe dessa informação? Lógico que eu não sabe. Você sabe como é que eu fazia? Eu levei 43 anos casado. Ninguém acredita, mas eu levei.
porque a minha esposa era uma lady. E sempre que ela começava, eu pegava um papel, uma caneta, lembrei que eu tenho um negócio para fazer, eu volto daqui a 20 minutos, põe tudo aí no papel que a gente vai discutir na volta. Então estava daí 15, 20 minutos, ela nem tocava mais no assunto e esquecia. Eu comecei a pensar, gente do céu, tem que dar mais atenção para minha esposa, porque você vê, ela estava falando aquilo tudo, mas não estava falando do coração. Ela não guarda a raiva dela é 5 minutos passou. Na hora que ela está nervosa, sai de baixo, né? Mas na hora que ela tinha razão. Então, às vezes eu falo isso, né? É lógico, né? Que a mulher fica brava. Pô, Roberto, se fizer isso comigo, eu faço o seu quê? Não faz. Pega uma cadeira para... Ô, bem, lembrei agora, eu voto em 20 minutos. Ó, põe tudo isso aqui, que na volta a gente discute isso aí. Bom, ela me xingava, eu ia embora, voltava, estava tudo na paz. Eu e minha esposa, a gente tem um grupo no WhatsApp, chama Reclame Aqui. Olha que bacana. Então, assim, você põe lá. Ninguém vai responder, ninguém pode responder, você só pode desabafar. Aí você já pôs pra fora, no fim do dia, a hora que ele chega, ele já corre guardar o sapato dele, porque ele sabe que foi o que eu reclamei lá, a hora que eu entro no quarto não tá mais. Olha que então, assim, bacana. são estratégias que a gente arruma. Tá convidada no primeiro programa nosso, você e seu esposo. Vai jantar em um restaurante, tudo vai ser por conta do restaurante, lógico, e depois vai vir pra cá pra gente bater um papo. Nos 4. Quer dizer, vai ter 5, né? Porque o Charles vai ter conosco, porque se ele não estiver aqui na mesa de som, vai sair uma Nada porca. funciona. Nada funciona. Ele vai estar junto com a gente, lógico que a gente vai botar um capuz dele, até porque também, né? Ele é casado, vamos falar tudo isso, quando nós sair no Rio, na rua, e a mulherada vai querer catar ele, aí vai dar problema. Aí nós vamos, ao invés de resolver, vamos arrumar o problema, né? Então a gente vai botar um capuz, tal, que ele conhece, vamos tocar, né? Porque a gente vai ouvir você, vai ouvir seu esposo. Mas esse cuidado precisa Vai ouvir ter. a coisa, precisa. E aí, quando a gente fala de casais, você sabe o número de pais que se separam quando pegam um diagnóstico? É mais de 95%. De autismo que eles De são? qualquer laudo. É Qualquer mesmo? criança que tem o laudo, os pais muito dificilmente ficam juntos. Porque não é fácil. Não é fácil para essa família. Porque eu acho o seguinte, um casal quando separa, se ele não tem filho nenhum, eu acho que tudo bem, cada um procurou o seu lugar. Quando tem filho, eu acho que ele separa e não pensa nos filhos. Porque a gente vê as crianças sem pai e sem mãe, é muito duro. Eu acho que é uma dor, né? Na verdade, eu acredito que eles passem por uma dor. Você vê na escola, reunião dos pais, cadê o pai? Ou reunião das mães, cadê a mãe? Às vezes vem o avô e a avó. Mas aí a gente entra nessa questão de inclusão e eu te pergunto de novo. Por que a gente se preocupa com inclusão só quando é laudo? A criança tem que ter laudo para ser inclusão. A criança que a mãe não olha a agenda. Hoje é dia do amarelo, a criança parece de vermelho. Como que você contorna essa situação para a criança no seu centro da atenção? Verdade, doutora, verdade. É verdade mesmo. Quer dizer, nem a mãe presta atenção no filho, né? A inclusão tá só presa a laudo e a gente tem muita coisa para fazer antes do laudo. A criança não é um CID. Meu Deus do céu. Bom, quais são os desafios enfrentados por pessoas com autismo e suas famílias no dia a dia? Hoje diminuiu muito a questão do preconceito. Porque hoje se tem, principalmente a questão do cordão. Então ninguém vê uma criança fazendo uma birra, se jogando no chão. Olha que olha e fala, não, deve ter alguma coisa. Né? Mas o preconceito, ele tá em todo lugar. A gente costuma dizer nos estudos que a família, quando pega um laudo, a mãe passa por um período de luto. Às vezes ela sofre logo que ela pega, e aí ela não corre atrás do tratamento. Ou ela corre atrás do tratamento, chega uma hora que ela desaba, porque o preconceito às vezes vem de dentro de casa. Tá todo mundo no quintal brincando, todos os primos. Ah, mas é só fulano chegar, que não dá certo. É verdade, isso mesmo, né? E existe isso nas crianças, parece normais, né? Tem 10 crianças, mas tem 2 amiguinhas que estão sempre juntas, vão falando com a outra e as outras sem conversar. E cadê a inclusão? Cadê o adulto cuidador desse momento? Que tá vendo que tá todo mundo brincando e o amiguinho tá de lado. O priminho tá de lado. É o adulto cuidador que é responsável por acolher essas crianças. Incluir essas crianças em qualquer coisa.
que deveria o adulto dizer, não, vem aqui, vamos conversar todo mundo junto e tal, e unir, né, as crianças, não é isso? Exatamente. O adulto cuidador que tem que ter esse olhar. Ele tem que olhar aquele que está muito quietinho. Por exemplo, uma sala de aula com 11 alunos, que é o que eu tenho lá na escola, de uma certa determinada tia. São 11 crianças totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E como você junta tudo para não dar choque? Então, é muito irmão, né? A tia tem que ficar de olho. Olha, você vem aqui, faz tempo que você não brinca com aquele fulano. Uma vez por cada 15 dias, faz sorteio na mesa. Por que o João tem que sentar do lado da Maria e do Roberto todo dia? Como que ele vai criar laço com o outro? Então, uma vez por mês, a cada 15 dias, faz um sorteio lá na mesa. Troca os amiguinhos. Que bacana, doutor. Você é professora, doutor? Hoje eu estou como coordenadora. Mas a minha primeira formação é de professora. Que bacana. Sou da época do magistério. Boa professora. Voltamos no Sidão. Sidão, caso você seja candidato a vereador e seja eleito, você tem alguma bandeira, alguma coisa assim que você diz, se eu for eleito vereador, eu vou tentar mudar isso, ajudar isso, embora muita gente pensa que a profissão de vereador é cortar árvore, tapar buraco, que não é. Vereador, ele não foi eleito para isso. Ele foi para fiscalizar, aliás, o prefeito para não gastar demais. Ver os projetos, opa, está gastando muito. Opa, tá. O que eu não vejo isso, sinceridade, em prefeitura nenhuma. Eu entendo o seguinte: tapar buraco, fazer poda em árvore, isso aí não é mérito, é obrigação é manutenção básica para a coisa rodar. Sinalização, iluminação, entre outros, é o básico. E eu concordo com você. O ponto número 1 é fiscalizar o prefeito. Ninguém faz, né? Mas não sou eu que vou entrar nesse mérito. Mas a gente sabe, né? Todo mundo sabe que não é fiscalizado. E uma coisa que me incomoda demais é a burocracia, que é grande demais dentro do poder público. Tudo que você vai... Eu até que melhorou um pouco isso, não era pior. Agora parece que deu até uma aliviada. Então você fala assim, poxa, preciso podar uma árvore. Você tem que fazer um documento, protocolar na prefeitura. Tem uma vez que está 3, 4 anos. Até 5 anos demora para seu pedido seja atendido, e se for. Então eu penso que a coisa tem que funcionar numa velocidade mais rápida, porque quando a pessoa procura algum departamento, ela está com um problema naquele momento. Então você tem que estar resolvendo e facilitando a vida dela. Porque demorar 5, 6 anos para dar uma devolutiva para a pessoa não faz sentido. Então, uma coisa que me incomoda demais da conta também é o eleito não ouvir o cidadão. Não pergunta para ele se faz sentido aquilo que estão fazendo, simplesmente fazem. E o fato de fazer não significa que está atendendo a demanda do bairro, ou do local, ou da cidade. Então, eu penso, se um dia eu tiver a oportunidade de lá estar, eu quero continuar basicamente do que eu sou hoje, estar no meio do povo, ouvindo, porque eles é que sabem a necessidade, não é, cidadão? Exatamente. Quem tem que trazer as demandas é o cidadão que está vivendo na pele aquilo, não o vereador pensar por uma população inteira e fazer a coisa rodar. Cidadão, eu não vou falar o nome da cidade aí, porque não podemos causar... Mas eu visitei uma cidade, está alguns quilômetros daqui, uma vez, faz uns 5, 6 anos. E chega lá, eu achei uma coisa bacana. Eu fui até em uma reunião, porque na época era de conselho e tal, eu falei, vamos ver como é que funciona isso. E eu achei bacana demais. Nessa cidade tem os conselhos que tem em Campinas, do idoso, do cadeirante, do bababá, do bababá, do bababá. E tem o conselho dos conselhos. Que coisa bacana é aquilo. Então aqueles conselhos não vai pedir a vereador, nem vai pedir ao prefeito, nada. Reúne todos os conselhos daquele conselho dos conselhos. E aquele conselho do conselho reúne os conselhos e vê o conselho que mais está precisando, primeiramente, fazer aquela ou asfaltar a rua, ou botar lâmpada, ou levar um pronto-socorro, ou levar uma escola para aquele bairro. E todos votam para aquele conselho.
E aquele conselho do conselho vai direto na Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara, vai na prefeitura, já tem um sistema que o prefeito atende, o presidente da Câmara atende, o vereador conhecido atende, e aquele problema é resolvido, rapaz. Que coisa bonita que eu vi. Em Campinas tem não sei quantos conselhos, mas não tem. Cadê o conselho do conselho? Não tem. Mas você sabe que... E aí vem a dificuldade de funcionar os conselhos. Você sabe que através dos CONSEG, né, do Conselho de Segurança, que se fala muito no programa Vizinhança Solidária, que, pelo incrível que pareça, que não é todo mundo de Campinas que conhece o programa, apesar de ser gratuito, ser da Eu conheço, é muito bom, inclusive, né? Muito bom. Funciona. E o que acontece? Todo mês tem uma reunião onde se leva as demandas e aí, através do CONSEG da região, leva essa demanda para os órgãos competentes para resolver aquilo. E a coisa roda. Porque fica fácil de resolver, né? Porque se for falar, a galera tem que entender que um representante público, do poder público, ele não está ali para resolver um caso único do seu José ou da Dona Maria. O poder público está ali para ver a cidade, né? Fazer a manutenção da cidade e a coisa rodar. Então a gente percebe que algumas pessoas, equivocadas, imagino, pedem para ela. Ela quer que seja ela beneficiada. Né? E não é assim que a banda toca, a coisa é mais ampla, né? Eu acho que a ideia do conselho dos conselhos, eu não... Aliás, não estamos aqui falando de partido político, mas o PT, quando lançaram o PT, ele tinha um orçamento participativo, que era mais ou menos igual ao conselho dos conselhos, né? Reunia os bairros e aquele que precisava levava e decidia. Depois acabou tudo, né? Mas que funcionava. Funciona. Eu penso que toda vez que o cidadão estiver enganjado dentro de um tema, a coisa há de ser bem satisfatória. Né? Não pode ir na urna, escolher um candidato no dia e depois... Esse candidato desaparece e depois de 4 anos ele volta. As contas some. Some. O candidato vai embora e o eleitor vai embora. Só se encontra daqui 4 anos, não faz sentido. Doutora Michele, quais são as abordagens mais promissoras na pesquisa sobre autismo atualmente? Vamos voltar lá no começo. Não tem. Porque cada um busca a sua vertente. vertente. Tem, doutora Michele, tem que criar alguma coisa. Mas não tem como a gente criar uma pesquisa baseada numa coisa que a gente não sabe. A gente ainda está descobrindo. Se você for na Unicamp... Então falta estudo, né, sobre o assunto. Falta entender como que está chegando. Por que está tomando essa proporção. Se você for na Unicamp, eu fiquei 5 anos de pesquisadora na Unicamp. A gente não consegue pegar, nesse sentido, ainda um eixo. Porque a gente passou por uma época, e talvez vocês não entendam e não lembrem, por uma questão de não conviver com crianças, que disseram que o autismo vinha de vacina. As mães pararam de vacinar as crianças. Olha e nós loucura, pegamos, né? agora rubéola, pegamos de novo cachumba, catapora. Coisa que não existia mais, né? Então, assim, tá todo mundo buscando uma saída, um apoio. Só se sabe que é genético. Agora, na onde está essa questão genética, né, que nasce? É diferente de uma outra síndrome. É porque o cromossomo X, o par de cromossomo 28 deu errado. Então, toda criança com cromossomo 28 deu errado, é assim. É porque o cromossomo 17 cruzou 2 vezes. Eles não sabem, geneticamente... Quantos tipos tem de autista? Grau leve. De grau leve. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Moderado, leve, moderado e com suporte. Tem música violento? Não, nunca peguei só. nenhum violento. Que bom, né? Às vezes, quando eles estão na crise, Sim. eles ficam nervosos. E aí, como eles... Não é o nosso caso, porque a gente trabalha com criança, mas um autista de nível severo, se ele ficar nervoso, por ser forte, ele pode machucar alguém. Mas violentos eles não são. Eles são muito carinhosos. Alguém me disse isso, que eles são muito carinhosos. Eu não sei se na rádio tem alguma coisa que o relógio dispara, já vai fazer 1 hora que nós estamos aqui. Você já viu? E a gente... Meu querido Charles Eduardo, você tem alguma pergunta para fazer? Está curioso assim, para saber de alguma coisa? Não? Não, a
pergunta era sobre os graus, ela respondeu. Respondeu. 1, 2 e 3. Autismo atualmente, como é o processo de planejamento? Ou não tem, porque você já explicou aí mais ou menos o porquê, né? Aí eu já não posso... Quais os cuidados das pessoas? O que tem Então, que aí vai fazer? depender muito do que o poder público vai querer ajudar, né? Às vezes a gente tem... Vou te dar um exemplo claro. O órgão superior o nosso, não sei até que ponto que a gente pode falar disso, comprou uma cartilha para todo o estado, para os professores serem treinados para aprender sobre inclusão, e seja ela qual for. A nossa cidade e algumas da região não receberam. Olha que absurdo. Meu Deus do céu. Tá tudo E foi errado, aprovado. né? E isso daí teria que reclamar com a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação ou de quê? Municipal. Municipal. Municipal, porque foi o nosso município que não quis. Ô, Sidão, caso seja eleito vereador, vamos cobrar essas coisas, né, Sidão? Porque é um absurdo, né? Por que Campina não recebeu isso A aí? informação tem que chegar. Não é mesmo? O estado, as escolas de outras prefeituras já conseguiu. Vamos fazer aqui a 10ª pergunta para você, porque se nós for fazer toda a pergunta aqui, nós vamos levar 3 dias, a gente não vai fazer mais nada na A gente vida. marca outro encontro. Então vamos lá. Como a comunidade médica e a sociedade em geral pode melhorar o apoio à inclusão de pessoas com autismo na sociedade? Tem uma lei, eu não trouxe ela aqui, mas depois eu posso até te mandar, põe nos comentários, que é direito do paciente ter um laudo precoce. Então, para que o médico quer esperar ele passar por TO, pela fono, pela fisioterapia, para voltar nesse médico que já não tem no dia? Essa criança tem o direito ao laudo precoce, ao tratamento precoce. Então, chegou no neuro, não tem como andar, porque a fila de fono tá para daqui 3 anos, já dá o tratamento, já dá a autorização. Já tem como essa família buscar um apoio. Mas às vezes pede um exame clínico. Onde que essa criança vai? Com quanto tempo se demora para se fazer um exame? Um exame de sangue para as pessoas que não têm convênio, que depende disso, chega a demorar 8 meses, 6 meses. O prefeito e pré-candidato a prefeito de Campinas, pelo amor de Deus, né? Vamos tratar esse assunto com um pouquinho mais de carinho e responsabilidade, porque isso daí é um absurdo, né? E às vezes falta essa informação. Né? Não sei por que falta. Porque se a gente busca atrás, se a gente vai atrás, a gente consegue. Mas por que essa criança não pode ter um laudo precoce? Às vezes a gente pede na escola. Mãe, leva essa cartinha pro neuro, pede o laudo precoce, pro convênio liberar o tratamento, pra gente não esperar tudo isso pra ver. Porque o que acontece? Saiu essa modinha de que no tempo da criança. No tempo da criança, a criança fala. No tempo da criança... Existe o tempo, mas existe o marco. Se com 1 ano e meio é para ela falar tantas palavras, se comunicar de tal maneira, então até 2 anos eu posso esperar. Eu não posso esperar uma criança de 4 anos nesse desenvolvimento. Do mesmo jeito que eu tenho crianças que têm alta habilidade de comunicação. Eu não posso esperar essa criança chegar a 5 anos e falar para a mãe, agora busca uma ajuda. Realmente é uma situação difícil. Doutora Michele Reim, nós estamos aqui há 1 hora batendo papo. Eu gostaria de bater papo com você até 8 da noite, mas infelizmente a gente temos alguma coisa a fazer a mais, né, Sidão? Sidão, é bom demais ter você aqui. Não some não, venha sempre. Vamos bater papo. Outra coisa aí, meus ouvintes aí, que quando a gente termina, né? Porque aqui quando a gente termina é que começa, né? O Sidão é meu amigo, sim, mas os estudos da Rádio Capim Digital é de todos vocês, viu? Ele daqui a pouco liga, não, mas agora você só leva o Sidão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todos aqui, a Rádio Capim Digital, primeiro que não tem partido, né? É a partidária. Então, todos vocês estão convidados aqui, viu? Ricardo Vinal, Sidão é uma pessoa de grande coração. Deus abençoe. Obrigado aí, Ricardo, por participar com a gente. Isso aqui depois, quando termina o programa, vai todo mundo entrando e daqui a pouco tá com O Sidão é garoto tão com bastante gente lá da em cima, gente, né? que ele foi meu patrão, virou meu amigo. O Sidão. Ele mesmo? é tão gente da gente que ele foi meu Olha patrão que e hoje tá é meu vendo? amigo. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o seguinte, como eu costumei, eu acho que desde a Rádio Central eu faço isso aqui também, e quando eu não faço, tem ouvinte que me cobra. Eu costumo fazer no final
É um ping-pong. O que é um ping-pong? Eu te pergunto, eu faço uma pergunta, você responde, eu faço outra, responde. Eu vou fazer para o Sidão, vou fazer para você. Tá bom? Combinado. Eu vou fazer primeiro para você e depois vou fazer para o Sidão. Para que nós possamos encerrar essa tarde gostosa, maravilhosa. E foi um aprendizado, inclusive, para mim. Espero também que seja aí um aprendizado para os nossos ouvintes. É só responder. Aquilo que você não quiser responder, você fala, eu pulo essa e não tem problema nenhum, tá bom? Combinado. Então vamos lá. País. Brasil. Cidade. Batatais. Educação. Esperança. Amor. Aí é muita gente. Paixão. Minha filha. Religião. Fé. Política. Medo. A última responde se quiser. Presidente. Passou. Tá respondido. Meu amigo Sidão e pré-candidato a vereador à Câmara dos Vereadores de Campinas. Educação. Olha, eu penso que a educação é a base de tudo, né? Certo. A educação onde se inicia tudo. Eu até questiono um pouco sobre quando se fala educação, porque eu entendo que escola, ela alfabetiza. E a educação vem da base familiar. Muito bem. Então, a educação é tudo, o nosso início. País. País, Brasil. Cidade. Campinas. Nada. Dinheiro. Não é tudo. Amor. Amor é o que move a gente olhar para o próximo. Paixão. Paixão. Eu entendo que paixão passa, né? Passageiro. Realmente. Você dá um vereador. Tá escapando, né? Inteligente. Tá escapando, né? Vai estar saindo pela... Religião. Religião é onde que a gente se confessa, independente da crença que a pessoa possa ter. Deus é único, né? Onde a gente está ali para confessar e conversar com Deus no nosso momento de desespero e alegria, né? Política. A política é algo que envolve as pessoas. Eu tenho um comportamento na política que eu não gosto de fazer crítica ao A ou pro B. Entendo que a política você tem que estar conversando com todas as pessoas, porque a gente já faz política todos os dias. Inclusive dentro de casa, né? Dentro de casa. Vamos almoçar, olha, num restaurante tal, até chegar a uma conclusão. Então, a política, eu entendo que... Eu tenho meu posicionamento, eu entendo que a base é familiar, o respeito ao próximo, mas dentro da política tem que ter conversação, tem que buscar o melhor que é para a população e fazer e sem ficar com esses mimimi de discussão aí de partido, um ou outro. Presidente. Bolsonaro. Tudo bem. Muito obrigado, meu querido pré-candidato Sidão. É uma honra recebê-lo vocês aqui. Doutora Michele Reino, muito obrigado. Quando você quiser novamente falar sobre esse assunto, pode ligar para a gente, que a gente vai ver com o Charles Eduardo aqui, que da mesa a gente vai reunir, e será uma honra recebê-lo vocês. O microfone da Rádio Campos Digital está à disposição para conclusões finais. Santana, eu agradeço de coração aí essa oportunidade, essa hora de bate-papo. Para mim é sempre um aprendizado. Eu acompanho a Michele sempre que posso, porque eu estou em aprendizado constante nesse tema. Muito bom. A gente já percebeu que ele é bem amplo, né? Então, só tenho que agradecer a você, Santana, ao Charles que esteve conosco aqui. E sempre que quiser,
Estou pronto, viu? Só me chamar. Obrigado. E eu quero fazer uma colocação que nós estamos no mês de maio, que é o Maio Amarelo, é a conscientização no trânsito. Então você, motorista, lembre-se, não use celular dirigindo, use cinto de segurança, se beber não dirija. A sua vida é muito, muito importante para nós. Falou? Povo de Campina, pague menos multas, não seja igual o Roberto Santana que paga 5, 6 conto por ano. É isso aí. O microfone está à sua disposição. Muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição de vocês. Sempre que quiserem bater um papo, pode me chamar. E a gente vai conversando. O que a gente não conseguir, a gente vai costurando. O tema que você levantar, eu aceito seu desafio. Muito obrigado. Meus queridos ouvintes, a vocês que estão aniversariando hoje, que essa data se reproduza por longos anos, que vocês tenham muita saúde, muita paz e muita felicidade. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campina Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo, para o Brasil e o mundo. Aos meus amigos, um grande abraço. Às minhas amigas, beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.